Fala galera, tudo bem? Como vão? André Jordão de novo aqui e hoje vamos falar sobre essa carta aberta que o Elon Musk assinou pedindo para frear a evolução das inteligências artificiais, principalmente os modelos generativos como o ChatGPT. Quem não sabe o que é o ChatGPT é um chatbot, né? Um computador que através de muitos dados e uma inteligência artificial que chama NLP, Natural Language Program, ou seja, um programa de linguagem natural que simula a linguagem natural é a linguagem nossa, do ser humano, então ele simula a linguagem do ser humano e com muitos dados ele é capaz de simular uma conversa com você ser humano, até se a pessoa for desavisada, ela realmente acha que está conversando com uma outra pessoa. Então, no mês passado, semana passada, recente agora, eu vou ler 3 notícias para vocês aqui, ó. Em 28 de março, o Instituto Future of Life lançou uma carta aberta pedindo aos laboratórios de desenvolvimento de inteligência artificial que parem por 6 meses o treinamento de sistemas poderosos como o ChatGPT. Em 30 de março, a Autoridade de Proteção de Dados italiana ordenou o bloqueio do ChatGPT, alegando que os dados usados para treinar o modelo foram coletados sem consentimento e sem verificação de idade. Em 31 de março, um grupo de pesquisadores europeus lançou um manifesto chamando por conscientização e proteção dos cidadãos após o suicídio do jovem belga depois de interagir por várias semanas com o ChatGPT. A viúva desse cidadão alegou que sem essas conversas o marido dela ainda estaria vivo. Vou ler agora, abrir aspas por um pouquinho da carta aqui, né, para o final da carta assinada pelo Steve Wozniak, que é o cofundador da Apple, e Elon Musk, que é um dos fundadores da OpenAI. Hoje ele não faz mais parte da empresa, mas a empresa dona do ChatGPT, ele ajudou a fundar, e ele também tem dezenas de projetos aí polêmicos, como o Neuralink. Quem não ouviu falar, coloca no Google aí Neuralink, que você vai ficar surpreso. Então, eles assinarem uma carta dessa surpreende e, enfim, daqui a pouco a gente discute um pouco mais sobre isso. Mas abrindo aspas para eles, eles falam: portanto, pedimos a todos os laboratórios de inteligência artificial que parem imediatamente por pelo menos 6 meses treinamento de sistemas de IA mais poderosos que o ChatGPT. Essa pausa deve ser pública e verificável e incluir todos os principais atores. Se tal pausa não puder ser decretada rapidamente, os governos devem intervir e instituir uma moratória. Olha isso, pedindo até uma censura aí, isso vindo do Elon Musk me surpreende muito. Mas vamos lá. Por outro lado, Bill Gates também na semana passada, na verdade, quando ele assistiu a primeira vez para o ChatGPT, o ChatGPT fez um exame nacional de biologia dos Estados Unidos e tirou a pontuação mais alta possível. E isso aconteceu no final do ano passado, mas o Bill Gates divulgou há 10, 15 dias a seguinte reação quando viu isso. Eu sabia que acabara de ver o avanço mais importante da tecnologia desde a interface gráfica do usuário. E aí depois ele acrescentou que isso inspira e ajuda ele a pensar nas coisas impressionantes e legais que a inteligência artificial pode alcançar nos próximos 10 anos. Então o que a gente tem aqui? De um lado a gente tem todos os benefícios, a gente já discutiu aí nos outros vídeos o quanto a inteligência artificial pode te ajudar. Eu sou um exemplo vivo disso, já vou falar um pouquinho sobre isso, mas ele ajuda na produtividade, ele pode te ajudar na saúde. Se você reunir todos os dados de uma população, você consegue, através da inteligência artificial, ver os cidadãos que se parecem e prever possíveis doenças. Alguém que teve uma doença com 50 e outra pessoa que tem as mesmas características tem 40, ela já consegue fazer um exame para não chegar nos mesmos problemas que a pessoa mais velha chegou. Ou seja, através de uma base grande de dados, você consegue fazer toda essa leitura. Você consegue ter avanço na educação, enfim, os avanços são o céu é o limite quando se trata de dados e de inteligência artificial. Mas por outro lado, por exemplo, a minha esposa é professora. Outro dia a gente estava conversando e eu uso a inteligência artificial, acabei de falar, é muito bom para mim. Eu, como profissional de tecnologia, ela me ajuda demais a não fazer trabalho repetitivo.
Hoje eu consigo gerar arte através do Midjourney. Eu não sou um cara artístico, eu não sei nem desenhar uma casinha. Então, hoje a minha produção ela é completamente expandida e potencializada usando a inteligência artificial. Só que eu sou um cara de 37 anos formado. Ela dá aula para educação base, para as crianças, 5, 6, 7, 8 anos de idade. Ela estava me questionando, uma criança com o poder do chat GPT na mão vai aprender? Vai fazer os trabalhos? Provavelmente, vamos ser sinceros, se não tiver uma regulamentação, uma fiscalização, a gente vai criar pessoas completamente preguiçosas e que vão cada vez aprender menos, certo? Então, assim, qual que é a saída para isso? Proibir? Regular? O que deve ser feito? Então, assim, primeiro, para mim, nunca o caminho correto é o de proibir. Regular, sim. E como a gente fará isso? Antes de falar de um termo que eu acho que é a solução para isso, eu acho que assim, os pais devem, principalmente quando o assunto é criança, principalmente quando essas tecnologias estão no laptop, no computador, muito próximos do dia a dia das crianças, a melhor forma de regulamentação é a presença dos pais. Então, os pais controlarem isso, os pais saberem dosar, assim como veio a internet lá atrás, quanto vai ficar da internet, assim como hoje tem os tablets e tem os games e tem isso, tem que ter regra para tudo, tem que saber o que fazer, porque se não tivesse controle, a coisa descamba mesmo e a gente sabe disso. Mas quando a gente fala em nível institucional, em nível de governo, o que tem que fazer, na minha opinião? Ele tem que fazer o Regulatory Sandbox. O que é o Regulatory Sandbox? É ruim de traduzir isso, mas nada mais é do que aquela caixinha de areia que as crianças brincam no parquinho e que os pais ficam olhando. Ou seja, é um ambiente controlado. A tecnologia usa muito isso para você lançar uma feature, para você lançar uma funcionalidade do seu aplicativo, para você lançar qualquer evolução de sistema. Você primeiro faz esses testes nesse ambiente controlado. Então, o que seria isso? O governo, em vez de ficar discutindo problemas do século passado, ele teria que estar com profissionais capazes, capacitados, investigando, atuando em todas essas possibilidades que tem que estão nascendo e que estão aí sendo utilizadas por todo mundo. As próprias finanças já tem todo um ambiente com blockchain, com tudo DeFi, Decentralized Finance. Essas finanças descentralizadas, o Banco Central já deveria ter diversos profissionais atuando nisso, fazendo alguns testes para, em breve, a gente lançar a nossa moeda digital. Olha, mas olha que impressionante, isso está acontecendo, porque no sistema financeiro nós somos completamente evoluídos. Então, o Banco Central Brasileiro é atuante, é forte, o presidente da Caixa já tem alguns projetos bem interessantes nesse sentido, e em breve a gente deve lançar o Real Digital e provavelmente os testes já estão sendo feitos há anos. Então, na educação, a gente também tem que ter isso. Por exemplo, os metaversos tem aí Decentraland, The Sandbox. Cara, você teria que ter já profissionais capacitados, psicólogos e afins, atuando lá, conversando com pessoas, entendendo o que são aqueles ambientes. E até Polícia Federal, o que for, para pegar possíveis bandidos, possíveis pessoas que estão se aproveitando daquele ambiente, que pode trazer evolução, tecnológica, pode trazer inovação, pode colocar o Brasil para o alto, mas que, óbvio, como tudo na vida, são usados por pessoas que querem o mal. Então, se o governo participar disso, se a gente tiver essas regulamentações vivas, ou seja, alguém ali sem ideia pré-concebida do século passado, é igual o Sindicato dos Cavalos em 1890 querer frear o avanço do carro. Você acha realmente que o carro não ia evoluir? Alguém ia ficar com cavalo até hoje? Então, o cara que queria, ele tinha muito cavalo, porque o carro é perigoso, o carro até hoje ele mata mais, é uma tecnologia que mata mais de 1 milhão de pessoas por ano. E alguém é contra o carro? Então, assim, temos diversas oportunidades agora, através das inteligências artificiais, dos metaversos, dos óculos, de tudo que vai nascer. Isso trará
possibilidades infinitas para a gente caminhar com uma sociedade melhor, para você quebrar as barreiras, principalmente essas barreiras do rico e do pobre. E todas essas tecnologias, a blockchain, tudo isso vem para ajudar, vem para dar poder para o povo. Mas claro que vai trazer um monte de pessoas mal intencionadas e que vão usar isso para o seu principal intuito ali, que é fazer o mal. Então, proibir nunca é a melhor saída. Vamos nos ater vamos abraçar a tecnologia e vamos usar até esse termo, Regulatory Sandbox. Através disso, a gente consegue fazer uma regulamentação para regulamentar os problemas do futuro, em paralelo, vendo com as dificuldades, entendendo na prática e corrigindo para realmente pegar tudo isso, todo esse avanço tecnológico, essa confluência tecnológica que está nascendo, que nada mais é do que um monte de tecnologias que vão dar vida a essa Web3 e essa metaverso, para trazer eles para o bem, e não para a gente ficar com discussões do século passado em que proibir é um caminho que vai fazer algum sentido, como a Itália, por exemplo, fez agora com o ChatGPT. Tá bom? Então é isso, trouxe uma discussão aqui, uma provocação, e em breve a gente fala um pouco mais sobre os detalhes do Regulatory Sandbox. Valeu!